gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E sabe quando vocês têm uma obra que vocês por algum motivo deixaram passar e ficam com aquilo na cabeça pensando, uma hora eu preciso ler isso, mas nunca acaba conseguindo realmente voltar para aquela obra e acaba se esquecendo às vezes que ela existe? Eu tive a grata surpresa de recentemente ter contato com Paradise Kiss, da Yazawa, que é a mesma autora de Nana, que é um mangá, um anime, um filme, uma trilha sonora, que eu sou apaixonado. E Paradise Kiss tem os mesmos pontos que eu gosto muito em Nana e coisas que eu gosto mais do que eu gosto em Nana. Então foi uma coisa impressionante pra mim o modo como eu consegui me relacionar com a obra. E, nossa, eu queria que isso fosse reeditado hoje para ser lançado novamente no país, porque é muito bom, tem uma qualidade tanto técnica por parte da Yazawa quanto de narrativa mesmo. Bom, eu tô me adiantando um pouco, mas vamos falar um pouquinho sobre a trama. Paradise Kiss vai contar a história de 5 jovens que estão se relacionando com o mundo da moda, mas nem todos das mesmas maneiras. Então a gente tem a Caroline, que é a Yukari, que ela acaba conhecendo um grupo de formandos de um colégio técnico japonês para o universo da moda. Então ela conhece o George, o Arashi, a maravilhosa da Isabelle e a Miwako, que acabam convidando a Caroline para poder desfilar para eles, porque eles precisavam de uma modelo para o último desfile do ano do colégio. Só que a Yukari, ela é aquela pessoa extremamente certinha, estudiosa, vive refém do que os pais esperam dela e acaba não tendo muito uma perspectiva do que ela realmente deseja fazer. Então ela acaba sendo uma jovem vazia. E o contato com 4 pessoas tão decididas a entrar no mundo da moda e com tantas habilidades naturais gera um choque dentro dela tão poderoso e tão forte que auxilia ela a se encontrar e se localizar nesse mundo. E é muito gostoso como isso acontece, porque é bem gradual. A evolução da Carol, ela acaba sendo muito lenta, então a gente tem alguns trechos em que ela se pega voltando em alguns dilemas, que a gente acredita que ela já tinha passado, mas... Bom, ela é extremamente jovem, ela está no período de prestar vestibular, é natural que ela tenha essas dúvidas que vão e retornam para a vida dela, e ela tem contato com essas 4 pessoas excepcionais no que elas já fazem, e que mudam muito o modo como ela acaba vendo capacidades naturais, aptidões, o próprio ato de você se esforçar em alguma coisa, que era uma perspectiva que ela não tinha anteriormente. Isso é só um dos plots de Paradise Kiss. O nome do mangá, inclusive, é uma referência ao grupo, né, ao local, ao estúdio onde essas pessoas se reuniam, que é o Paradise Kiss, onde eles vão para terminar essas obras do desfile, que seria a marca deles, né? Então as obras que eles fizerem vai ter o selo do Parakiss e eles futuramente vão comercializá-las. É tão bonito, a Yazawa já tinha dito algumas vezes que ela é muito apaixonada por moda e Paradise Kiss foi a chance dela de unir esses 2 universos, tanto o universo da moda quanto o universo dos mangás. Em teoria, o Paradise Kiss ele se passa no mesmo universo de uma obra anterior da autora, que é o Gokinju Monogatari, que seria em tradução livre como A Turma da Vizinhança. Ela já tratou disso, mas é engraçado porque em Paradise Kiss a gente vê ela dar um enfoque tão grande em alguém que é de fora desse meio, se relacionando com ele, que ela consegue traduzir algumas coisas, ela consegue explicar sem ser didática para o leitor e consegue mostrar muito como é o ambiente de moda, modelagem, revista, para um leitor leigo ou mais comum. Paradise Kiss foi publicado originalmente no começo dos anos 2000 e terminou em 2004. Era publicado exatamente numa revista de moda, a Zipper, no Japão, e foi um sucesso relativo, tanto é que ganhou anime, ganhou filme, os mangás, né, foram reeditados depois em Tanco, e chegou aqui no Brasil só em 2008.
em 5 edições publicadas pela finada Conrad. E por mais que quando a gente tenha memórias dessa época, do começo dos mangás no Brasil, a gente tenha uma série de reclamações, seja ao formato ou mesmo a qualidade gráfica daquelas edições, a Conrad mandou muito bem em Paradise Kiss. As capas são extremamente bonitas e atrativas e tem um estilo bastante único que, sinceramente, atualmente eu não vejo esse tipo de qualidade técnica numa capa há muito tempo nos mangás aqui no Brasil. E chama bastante atenção, só de você bater o olho. E acaba dialogando muito com a obra, né? O traço é muito bonito. As cenas realmente de modelagens, vestimentas, a transformação dos personagens, todo esse ambiente fashion que cerca o Paradise Kiss é muito bem traduzido pela Ayazawa e é traduzido de uma maneira até leve, faz até parecer que qualquer um com um pouco de dedicação consegue se tornar uma pessoa extremamente fashionista e transformar o seu cotidiano da mesma maneira que a Caroline conseguiu fazer. Falando um pouquinho dos personagens, a gente tem a protagonista, que é a Yukari, que os membros, né, do Paradise apelidaram ela de Caroline. A gente tem o George, que seria o grande estilista do Paradise Kiss, que é uma pessoa bastante difícil de lidar, mas que acaba colocando muito das coisas que a Yukari pensa em xeque. Então ele tem esse papel tanto de par romântico quanto de opositor mesmo a tudo que a Yukari pensa de modo geral. A gente tem o Arashi, que pra mim é um dos personagens mais apagadinhos. Ele seria como se fosse o punk, representando o movimento punk, que tem algumas vertentes bem fortes no Japão, de modo geral. Então ele tem lá aquele papel de se fazer de durão e tal, mas é uma pessoa extremamente doce, gentil, preocupada até mesmo com o destino da Yukari. A gente tem a Miwako, que é uma personagem muito contraditória, porque algumas pessoas gostam muito dela, eu detestei, eu achei uma personagem muito chatinha, mas seria como se fosse a melhor amiga da Yukari e também faz um pouco o papel de contraponto, de que nem tudo nesse universo é tão rico e colorido e bonito como a gente espera. E ela tem um pouco quase como se ela fosse a irmã mais nova de todo mundo, então é um pouco irritante acompanhar porque o desenvolvimento da Miwako em comparação com os outros personagens eu acabo achando ele bem pouco, bem básico. E a gente tem a melhor personagem de todas, que é a Isabelle, que é a melhor pessoa de todas. Ela, na verdade, ela é uma personagem transgênero. Quando ela conheceu o George, ainda crianças, ela ainda não se identificava com um gênero feminino. Então, para ela, quando ela ganhou um vestido do George, foi um choque imenso. E ela foi a primeira inspiração do George para fazer um vestido e começar a costurar de modo geral. E essa transformação da Isabela, os capítulos que são focados na Isabela, são muito importantes tanto para a gente ter uma nova visão da pessoa que é o George, mas também para a Yukari ter uma visão de nem tudo é tão simples quanto a gente imagina ser. Tem algumas piadas um pouco problemáticas com a Isabela, mas acho que analisando isso mais nos tempos atuais, para a época, a gente já pode até dizer, considerando a cultura japonesa, ela foi bastante moderna em ter uma personagem transgênero na obra dela. E a Isabela é a grande mãe de todos, então é ela que prepara as comidas, é ela que está sempre interessada no bem-estar de todos, é ela que acaba sendo também a guia moral de muitos dos personagens. Isso torna a Isabela um personagem irresistível. As tiradas são interessantes, os figurinos da Isabela são sempre deslumbrantes e ela é a âncora do grupo. Eu acho que isso que torna ela um personagem tão forte na história. Eu sei que provavelmente vocês vão me odiar por isso, mas infelizmente não tem como ter essas edições mais no Brasil. A menos que vocês achem colecionadores, sebos, estante virtual, talvez vocês achem alguma coisa. Mas se vocês tiverem a oportunidade, seja de ler o mangá, eu desaconselho, mas se vocês precisarem muito, ler Scan, ver o filme, assistir o anime, é uma obra
tão gostosa, que você vai passar um tempo tão produtivo nela, porque ela apresenta grande... É engraçado, porque em teoria ela seria quase como um shoujo genérico de relacionamento. Mas o crescimento dos personagens é tão grande, os dramas apresentados por ele, de dilemas entre o que eu quero fazer, o que a minha família quer fazer, e todas as subtramas, ele é tão denso e tão rico nisso, que por mais que seja um entretenimento, você acaba sendo pego e tragado por essa história. Eu parei todas as minhas leituras para ler, porque eu não consegui resistir. Eu li o primeiro e depois foi numa sequência desembalada. O último volume é muito bonito, as últimas histórias são muito bonitas e vale muito a pena qualquer obra. Na verdade, eu agora tô a fim de ver o anime. Eu só li o mangá, agora eu quero ver o anime para ver se tem muita diferença. E não me odeiem por vocês não conseguirem. E fica meu apelo, JBC, Panini, se bem que eu acho que isso aqui tem a cara da New Pop, republicar esse mangá e talvez trazer até a obra predecessora, né? Pra gente poder ter mais contato com esses personagens, ter mais contato com essa ambientação fenomenal aí da Ayazawa. E é isso, de mais a mais é isso. Não se esquece de dar uma olhada no vídeo recomendado, se inscrever na bolinha aqui para acompanhar os outros vídeos que a gente posta semanalmente. E se curtiu, dá o like, deixa seu comentário. Um beijo grande e tchau!